Vamos iniciar então o módulo de volumes, tá? O módulo de volumes, né, a gente tem basicamente duas formas, né, de calcular volumes no Bentley Topograph, tá? Que é o volume por diferença de MDT e o volume por seção, tá? O volume de diferença de MDT ainda se divide em três, tá? Que aí a gente tem, né, diferença de MDT por MDT, MDT por plano e plano por plano. O MDT por MDT, ele sobrepõe um modelo digital de terreno em cima do outro modelo digital de terreno. O que, né, tiver acima corte, o que tiver abaixo aterro. Depois, né, a gente tem MDT por plano. Qual que é esse, né? A gente pega o MDT, desenha um plano e fala, ó, eu quero que esse plano esteja na cota tal. Como se eu fosse pegar o meu terreno e colocasse ele todo nessa cota, né? E aí ele vai me dar o tanto de volume de corte e o tanto de aterro que eu tenho que ter para fazer essa terraplanagem. Deixa ele retinho na cota que eu defini. E o plano por plano, né? Eu tenho o MDT e aí defino duas cotas de plano. Uma cota superior e outra inferior. E aí ele pega o volume que está no meio desses dois planos, tá? Então vai ser um volume só que está no meio desses dois planos. O volume por seção, né? Eu tenho o meu modelo digital de terreno, né? Tenho o meu MDT. E aí faço um traçado, né? Horizontal nele. E ele pega esse traçado e divide ele em várias seções, tá? Então, é como se fosse... Deixa eu ver se eu consigo desenhar mais ou menos aqui, né? Então, volume por seção. Eu tenho um terreno. Ai. E aí, nesse terreno, eu vou e faço um traçado nele. Deixa eu tirar sem preenchimento, né? E faço um traçado no terreno. Com esse traçado, né, pegando o terreno aqui tudo. Com esse traçado, eu vou criar seções nele. Ele vai criar várias seções. E aí o intervalo dessas seções, né, é definido pelo usuário. Então ele cria várias seções. E eu defino também a dimensão da extensão para ela pegar o terreno todo, né, enfim. Crio várias seções, né, até o final do meu terreno. E aí ele pega o perfil, né, de cada seção, compara um com o outro e vai me dar o volume também desse, tá? Dentre todos esses tipos de volume, o volume mais preciso, né, de todos esses volumes é o volume onde eu pego um modelo digital de terreno e comparo em cima de outro modelo digital de terreno, que aí não tem erro, né? Eu peguei um modelo, botei em cima do outro e o que está acima, né, corte, o que está abaixo é aterro. Então, o tipo de volume mais preciso, né, é esse MDT por MDT. Porque, né, que então, quem já trabalha na área vai saber, o modelo que mais exigido, né, o tipo de volume mais exigido pelas empresas vai ser sempre o por seção. Por quê? Né? Porque o por seção, né, ele cria o perfil de cada seção e aí faz o volume dentre elas. E aí eu tenho um relatório grande, tenho um desenho das seções, né? E aí entende-se que é mais difícil de burlar, né, esse volume, né, usando o volume por seção. Porque o volume de MDT por MDT, ele é apenas um número. Vocês vão ver que quando a gente fizer, ele vai me dar um número. Então, para eu poder modificar esse número e falar, né, é tanto a mais de aterro, é tanto a mais de corte, é muito mais fácil, né, do que eu mexer num relatório. Não é que esse também não tenha como burlar, também tem. Mas aqui é só um número, né? Por que eles optam por um menos preciso do que o outro? Porque a movimentação de terra é muito caro, né? É uma das partes mais caras aí de projetos. Você tem que comprar terra, rachar um bota fora para poder jogar, né? Na casa de aterro, se sobrar, se faltar comprar, né? Não é uma coisa barata. Então, o pessoal toma muito cuidado nessa hora para poder fazer ou tentar fazer um número igual de corte de aterro
para o que for tirar já utilizar no próprio projeto. Ou se não, né, ter um número mais exato para saber o quanto mais ou menos vai se gastar, para não ter surpresas aí na execução da obra, tá? Então, o modelo, né, o mais preciso é o MDT por MDT, mas o mais utilizado é por seção. Aqui nesse módulo a gente vai ver todos esses tipos aqui, tá bom? Então, a gente vai começar primeiro aí pelo diferença de MDT. Para começar aqui o módulo de volumes, então, vou lá em arquivo, novo, vou salvar dentro da parte, né, de material volumes, com o nome volumes mesmo. Mentira, vou colocar volume MDT, vai ficar diferente o MDT da seção. Então, volume MDT, salvar. Para a gente poder, né, fazer o cálculo de volume, primeiro a gente tem que ter um terreno, né, para calcular o volume. Então, para a gente poder, né, importar um arquivo, nós vamos lá, é um arquivo TXT de coordenadas. Então, botão direito aqui em cima de topográficas e importar. Vou nos 3 pontinhos e escolher meu arquivo. Dentro do material de volumes, eu vou ter aqui, né, 2 tipos de arquivos. Um, né, que é o primitivo e o outro aqui que é o medição, tá? Primeiro eu vou importar o primitivo, né, que é o primeiro levantamento. E aí a gente vai organizar o arquivo, né? Primeira coisa, o separador decimal tá vírgula, beleza, ok. E o separador de campo tá ok, porque os campos casaram. Agora, né, eu vou ver aqui, ó, 14.355 e 10.280, 14.000 é o campo do Y. Vou trocar aqui o X com o Y, então apareceu a setinha, soltei, troquei o X com o Y, nome já tá no lugar, cota, X, agora tá tudo certinho, vou mandar carregar. E se não trocar o X com o Y, o desenho ele não vai estar com essa inclinação aqui, tá? Então, né, se não tiver desse formato aqui, é porque não inverteu o X com Y. Né, os 14.000 aqui não vai estar no campo do Y, vai estar no X. Aí é só vir aqui apagar e importar de novo. Agora eu vou importar uma edição. Botão direito em cima de topográfica, comunicação. Comunicação não, perdão, importar. Agora eu vou escolher o arquivo medição. Open. Mesma coisa, vou trocar o X com Y, Y a casa dos 14. Vou mandar carregar. Beleza. Já carreguei o meu primitivo e a minha medição. Agora eu vou gerar o desenho dos dois, tá? Para poder gerar o desenho, vou arrastar, vou fazer primeiro do primitivo. Vou arrastar o primitivo para dentro de desenho e vou na opção criar pontos topográficos. E aí vou dar o nome de primitivo. Importei meus pontos, tá? Então, estão todos os meus pontos aqui. Agora, para fazer o volume por MDT, eu preciso ter um MDT, né? Então, eu preciso criar um MDT. Seleciono todos os pontos, vou em MDT, triangular. Pronto, já estou com o MDT criado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa por medição. Vou arrastar o medição para dentro de desenho, criar pontos topográficos, vou chamar de medição. Agora vou gerar o MDT dele. Seleciono todos os pontos, MDT triangular. Agora eu tenho o MDT do primitivo e o MDT do medição, tá?
Para me separar aqui qual o MDT que é qual na hora de gerar o volume, eu vou renomear o MDT. Então, aqui dentro do MDT de primitivo, vou clicar com o botão direito, vou em propriedades e vou colocar na frente MDT primitivo. No medição, a mesma coisa, o MDT que está aqui em medição, botão direito, propriedades, MDT, medição. Agora a gente vai calcular o volume por diferença de MDT. Olha, observa bem que é muito facinho, tá? Como que faz para calcular o volume por diferença de MDT? Eu vou arrastar o MDT do primitivo para cima do MDT do medição. Só isso. Então, vou pegar aqui o primitivo, seleciono, seguro e arrasto para cima de medição. Solto. E aí, ele vai me dar aqui o cálculo de volume. Volume de aterro, volume de corte. Tá? Tá vendo que ele dá pra gente só um número, né? Um corte, um aterro, né? Ele não... Se eu vier aqui no relatório, né? Ele vai gerar um relatório, só que também só com número. Tá vendo? Ó, MDT primitivo, o desenho primitivo, o nome do MDT, uma edição, o nome do MDT. E o volume entre os dois, né? Então, 1.715.183. E o aterro, 572, tá? Nossa, mas que volume de corte grande, né? Por que que tem um volume de corte tão grande? Vou rotacionar aqui para vocês verem. O arquivo que estiver aberto, o desenho que estiver aberto, ele vai estar aqui em cima, ó. Então, o que está aberto é o medição. Se eu der 2 cliques no primitivo, o que vai estar aberto é o primitivo, tá? Então, vou rotacionar aqui o primitivo, ó. Esse é o terreno natural, né? O primitivo. Vou dar 2 cliques aqui no medição e vou rotacionar a medição. Por isso que o volume de corte é tão grande, né? Eu vou cortar, fazer esse buraco aqui grandão no meio do terreno, tá? Por isso que a diferença, né? Aterro, entre aterro e corte é muito grande, tá? Por causa desse buraco aqui. Beleza? Aí, esse aqui é uma medição. E esse aqui, o primitivo. Então, esse aqui é o terreno natural. Tranquilo? Então, vou vista de topo, medição, vista de topo, beleza. Então, para calcular, arrasto o MDT primitivo para cima de medição e gero o relatório. Posso salvar? Pode. Só vim aqui, ó, no disquetezinho e escolho o formato. Vou salvar em PDF. Vou salvar lá dentro, área de trabalho, material curso, volume. Vou salvar com esse nome aqui mesmo. Salvar. Tranquilo? Então, agora a gente vai fazer agora o segundo tipo por diferença de MDT, que é o MDT por plano, tá? Para a gente fazer o MDT por plano, a gente primeiro tem que desenhar um plano, tá? Eu vou fazer dentro do medição, então vou dar 2 cliques aqui no medição que tem que estar aberto. Porque ele tem uma variação, né, de altitude maior do que o primitivo. Só pra gente conseguir colocar no meio pra vocês conseguirem ver, tá? Então, como que faz para desenhar o plano? Primeiro, né, para quem não colocou, vista de topo. Clique, segura, vista de topo. Depois, né, para desenhar o plano, eu vou em tarefas, desenhar um bloco, né, um retângulo só. É simplesmente isso. Então, eu vou em desenho e vou ativar aqui o bloco. Ele chama de bloco retângulo, tá? Então, ativei aqui o bloco. Só que antes de desenhar, né, no método, aqui na caixinha das configurações, eu vou trocar para rotacionado. Porque se eu desenhar ele ortogonal, eu vou desenhar um bloco assim. E eu quero desenhar ele na mesma direção aqui do meu MDT, tá? Então, vou trocar aqui ele para rotacionado. E como que faz, né, para desenhar ele assim? Clico no primeiro ponto, no segundo ponto, depois só desço. Ah, precisa de ser exato, né, coladinho? Não. A única diferença é que ele vai pegar, né, vai definir uma cota para esse plano. E aí, tudo que tiver acima no terreno desse plano, dessa cota, vai ser corte. O que tiver, ó,
vai ser corte, o que tiver abaixo vai ser aterro. Ó, falei errado, se tiver acima é aterro, o que tiver para baixo é corte, tá? Então, desenhei o plano, né? Um OESC para poder finalizar. E agora a gente vai pro cálculo de diferença de MDT por plano. Então, MDT, e aí a gente vai na parte de volume, e aí a gente vai escolher a opção MDT por plano. Primeira coisa, né, que o programa pede. Seleciona o MDT, vou clicar em qualquer linha do triângulo aqui. Depois ele pede para a gente selecionar o elemento, que é o plano, né, que a gente acabou de desenhar. E aí vai aparecer essa caixinha. Primeira coisa que ele vai informar, a cota máxima e a mínima do seu desenho. Porque seu plano tem que estar entre as duas, né? Não pode ser nem acima nem abaixo. Então, a cota mínima 740, a máxima 856. Então, vamos supor, eu vou colocar o meu plano na cota 800. Então, eu vou colocar esse terreno todo na cota 800. Como se eu fosse deixar ele plano em 800. E mando calcular. Para ele ficar plano em 800 metros, né, a cota, ele vai ter que aterrar essa quantidade e vai ter que cortar essa quantidade. Também consigo gerar um relatório. Vem aqui gerar em relatório. Então, aí, ó. O desenho, né, eu usei uma medição, a cota de referência utilizada foi 800. Esse ponto aqui são os pontos do meu plano, tá? Na cota que eu desenhei ele. Ou na coordenada que eu desenhei ele. E aqui o volume de corte e o volume de aterro. Então, para mim chegar na cota 800, eu vou ter que cortar 2.968.000 e vou ter que aterrar 1.776.000. Posso salvar o relatório? Posso, só vir no disquete. Posso salvar em PDF, né, e tal. Então, vou salvar lá no material do curso, volume, nome MDT por plano mesmo. Fecha. E agora o último, né, por diferença de MDT, eu vou lá em MDT, volumes, e aí agora o plano por plano. E aí, primeira coisa que o programa pede, seleciona o MDT. Clique em qualquer linha do triângulo. Depois, selecione o plano, o elemento. E aí, a mesma coisa, ó, cota máxima, cota mínima. Eu vou definir uma cota para o meu plano superior e uma para o inferior, né? Tem dois planos. E aí, o que eu quero saber é o volume entre os dois, né? Vamos supor que aqui, vou ver se eu consigo rotacionar com ela aberta. Não, não consigo, não. Vou rotacionar. Opa. Agora foi. Vamos supor que eu queira saber, né, o volume desse buraco aqui assim. Daqui assim até aqui assim, né? Primeiro eu ia ter que saber a cota daqui. Coloquei a cota mínima, a cota máxima do plano e eu ia saber o que tem aqui no meio, tá? É para isso que serve o plano por plano. Então, vista de topo. Então, vou lá de novo. MDT, plano por plano. Seleciono o MDT, seleciono o elemento. Então, a cota do plano inferior, vou colocar 740. Até a cota 800. E vou mandar calcular. Então, o volume entre o plano 740 e 800 é de 369.318. Então, posso vir aqui, gerar o relatório, né? Vai aparecer o que a gente informou, né? Cota inferior, cota superior, a coordenada do plano e o volume entre os dois planos. Para salvar, disquetezinho, vou salvar em PDF mesmo. Material do curso, volumes, salvar. Então, beleza. Então, recapitulando, né? O volume por MDT por MDT, arrasto o MDT do primitivo para cima do MDT do medição. Gera o volume. O MDT por volumes. MDT por plano, seleciona o MDT, seleciona o plano, digita a cota do plano.
E o plano por plano, seleciono o MDT, seleciono o plano, cota do plano inferior, do plano superior e mando calcular. Tranquilo? Agora a gente vai passar por MDT, ó, pelo volume por seção. Para iniciar o volume por seção, vou criar uma obra nova. Arquivo, novo. E aí eu vou chamar ele de volume seção. Seção. Salvar. E aí, para mim poder abrir, né, fazer meu volume por seção, também preciso de ter um terreno, né? Para isso, a gente vai importar os arquivos novamente. Então, botão direito em cima de topográficas, importar, né? Vou nos 3 pontinhos, vou escolher primeiro medição, open. Vou inverter aqui o X com Y, né? Mandar carregar. Vou fazer a mesma coisa com o primitivo. Botão direito, importar. Primitivo, open. Inverto o X com Y e mando carregar. Beleza, já tô aqui com minha medição e o meu primitivo aqui importados. Vou gerar o MDT dos dois agora, tá? Então, vou arrastar o primitivo para o desenho, criar pontos topográficos, vou chamar de primitivo, criar, seleciono todos os pontos, MDT triangular. E aí, no MDT do primitivo, botão direito propriedades, MDT primitivo. Vou fazer a mesma coisa com medição. Arrastar a medição para o desenho, criar pontos topográficos, vou dar o nome de medição. Diminuir aqui. Selecionar todos os pontos, MDT triangular. Dentro do MDT de medição, botão direito, propriedades, vou chamar de MDT medição. Então, beleza. Já tô com o MDT dos dois levantamentos criados, né? Tanto o primitivo, que é o terreno natural, contra a medição, com uma medição, tá? Primeiro, né, a gente vai começar mexendo no primitivo. Vou criar o alinhamento, né, para me poder estaquear e gerar seções. Então, para isso, vou abrir o primitivo. 2 cliques no primitivo, aqui em cima tem que estar aparecendo primitivo. Para diferenciar, né, eu vou abrir uma edição. Eu vou deixar o MDT de uma edição vermelho. Vou vir aqui na cor, vou passar para vermelho. Então, aqui, medição, tá vermelho, 2 cliques no primitivo, o primitivo tá verde, tá? Só para vocês identificarem aí o arquivo que eu tô mexendo, tá? Então, primitivo tá verde, medição tá vermelho. Então, 2 cliques, abrir o primitivo, então, o primitivo aqui. Se eu der 2 cliques no MDT, não acontece nada, tá? Eu tenho que dar 2 cliques, né, para poder abrir o desenho, né? Que é aqui o primitivo ou a medição. Tá? Então, dei 2 cliques no primitivo, primitivo aberto, desenho aberto aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um alinhamento, tá? Eu vou criar um alinhamento aqui no terreno para mim poder estaquear ele, né, e gerar seções. Para mim poder fazer isso, vou criar a linha, né? Vou lá, tarefas, linha, e aí eu vou ligar aqui, ó, dessa ponta até aqui embaixo. Tá? Então, vou ligar aqui do ponto 1977. Vou descer até esse ponto 2.976. Cliquei. Botão direito, encerrei a linha, um OS que encerrei o comando.
Essa linha que eu acabei de desenhar, ó, selecionei ela, só cliquei nela. Vou colocar ela de uma outra cor, vou colocar de amarelo e com a espessura maior, para conseguir ver no vídeo melhor, tá? Então, eu criei uma linha do 1977 até 2976. Eu criei essa linha aí e vou usar ela de meu alinhamento, tá? Para poder criar o alinhamento, para a gente conseguir estaquear, a gente vai vir aqui em Topography. E aí no Topography a gente vai na opção salvar estaqueamento. Se aqui não tiver aparecendo salvar estaqueamento, tiver com outro nome, se eu não me engano vai estar com alinhamento horizontal, alguma coisa assim, é porque o Project está aberto, tá? Aí é só fechar, abrir o Bentley Topography normal, que aí vai estar aparecendo salvar estaqueamento. Posso fazer com ele? Pode, também não tem problema nenhum, pode continuar fazendo com o Project. A diferença é que na próxima tela que a gente vai criar, a quem fizer no Project vai aparecer distância entre eixos, né? Porque é como se estivesse criando um alinhamento horizontal para estradas. E aí, como a gente só deixar zerado, que a gente só vai usar o estaqueamento. Se eu não me engano, é a distância entre eixos que vai aparecer mesmo. Aí pra gente não interessa, porque a gente não vai estar desenhando a estrada, tá? Então, tanto faz fazer por um ou por outro, o resultado também vai ser o mesmo. Então, vou colocar aqui, ó, salvar estaqueamento. E assim que eu clicar, ele vai me pedir, ó, selecione o elemento, né? O que você quer estaquear? A linha. Então, eu clico na linha. Tem outra coisa? Não, né? Eu só desenho ela como uma linha só, um segmento só, botão direito para encerrar. Então, aqui o nome, né, desse documento. Pode deixar movimento de terra, não tem problema não, tá? Só vou tirar um aqui e deixar movimento de terra. E aí, outra coisa que a gente tem que alterar, né? O intervalo entre as estacas. Eu quero estacas de 20 em 20, de 5 em 5, de metro em metro, né? Eu vou colocar o intervalo entre as minhas estacas aqui, que vai ser o intervalo entre as seções, tá? Quanto menor o intervalo entre as estacas, mais preciso vai ficando o volume por seção, né? Porque pode ter alguma diferença no terreno entre uma seção e outra que não vai pegar, porque às vezes está faltando uma seção ali no meio, se o intervalo for muito grande. Então isso vai gerando alguns errinhos ali no volume, tá? Por isso que a diferença de MDT por MDT é mais preciso. Mas aí, se eu diminuir o intervalo entre as estacas, eu consigo ter um melhor resultado no volume por seção. Vamos fazer aí esse estaqueamento de 5 em 5 metros, tá? Então, vou colocar um intervalo entre as estacas de 5 metros. E aí, né, onde que eu quero iniciar a linha? No início e até o final dela mesmo. E estaca inicial, 0. E mando aplicar. Ele vai criar, né? Ele veio aqui e já dividiu essa linha de 5 em 5 metros, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Tô com as minhas estacas criadas, só que agora eu ainda tenho que interpolar o terreno com essa estaca, que eu só tô com ela criada e aqui a coordenada de cada estaquinha aqui, né? Então, eu tenho que colocar isso daqui num terreno. Como que eu faço isso? Eu venho com essa janela aberta mesmo. Eu venho aqui em projeto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar o MDT do primitivo no movimento de terra. Eu vou jogar ele aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui o MDT do primitivo e vou arrastar para o movimento de terra. Solto. Aí, ó. Aí, agora, o terreno ficou junto lá do estaqueamento, tá? Só que eu ainda tenho que interpolar, tenho que colar esse estaqueamento no meu terreno. Porque o estaqueamento ainda tá sem cota, né? Eu tenho que pegar e colocar ele em cima exatamente do meu terreno. Para fazer isso, falta só interpolar. Então, para fazer isso, a gente tem que interpolar. Para calcular a cota, a gente precisa de interpolar. Então, a gente vai vir aqui, ó, interpolar. Pronto. Aí, agora ele conectou, né, o meu estaqueamento com o meu terreno. Já calculou todas as cotas e já me deu o perfil aqui desse terreno. Com ele interpolado, agora a gente vai criar seções do primitivo. Para criar seções, a gente vai clicar em seções. Vou dar o nome de seções mesmo, não precisa de
Mudar o nome não, aplicar. E agora eu vou criar seções do primitivo. Então tem que colocar essas seções no grupo primitivo. Então eu vou vir aqui em grupo e vou criar o grupo primitivo. Então grupo novo. O tipo, né, o terreno natural, que eu tô fazendo o terreno natural primeiro. O nome, vou dar o nome de primitivo. E manda aplicar. Então criei o grupo. Agora eu vou criar seções. Para criar seções, a gente vai interpolar. Então, eu quero interpolar, né, os meus pontos primitivos nessa minha seção. Da primeira até a última estaca mesmo, próximo. E aí eu quero gerar pontos nas seções, né, por distância, por curva de nível, por lados, ou colocar por distância e por lados, porque fica mais preciso. Aqui é a largura do meu perfil, né? A gente viu, né? Vamos supor que tem um terreno aqui, fiz a linha aqui. E aí o tamanho desse perfil, né? O tamanho dessa seção vai ser de quantos metros? Né? Eu tenho que garantir que pegue o terreno todo. Vamos colocar aqui 300 metros para o lado esquerdo, 300 metros para o lado direito. E vou mandar interpolar. Assim que ele acabar, ele vai ter criado as seções. Para mim poder ver as seções, né? Vou clicar aqui na estaca e vou descer com a setinha do teclado. Ó, 1, 2. Eu vou vendo como o terreno se comporta ao longo das seções. Esse é o primitivo. Agora vamos fazer a mesma coisa com medição, porque aí a gente vai conseguir ver os dois. A gente vai ver tanto o primitivo quanto o medição agora, nas seções, porque é aí que ele vai conseguir calcular o volume, tá? Então, para a gente poder fazer isso, né, a gente vai conectar agora o desenho do medição. Para isso, não precisa de fechar a janela, com ela aberta mesmo. Tá vendo aqui, ó, primitivo, eu vou desconectar, botão direito, desconectar. Vou pegar o MDT do medição e arrastar para o movimento de terra. Aí agora ele conectou com medição. Com medição conectado, vou fazer a mesma coisa. Primeiro criar o grupo, para depois criar sessões. Então vou em grupo, novo, tipo, agora é uma medição, e o nome é medição mesmo. Aqui em número, gente, a gente tem que colocar o número. Por quê? Ele não aceita criar com zero. O que é esse número? Vamos supor que eu tenho uma pilha, né? Eu trabalho na mineração, eu tenho uma pilha que eu tenho que medir ela todo mês. Para me saber, né, a diferença do volume dela todo mês. Então, eu tenho lá, né? O primitivo seria o terreno natural, né? O pátio vazio. A primeira medição já é com a pilha. A segunda medição, né? Aí eu vou ver qual que foi a diferença, né? Entre o primitivo e a medição 2, consigo ver o volume entre a medição 1 e a 2, tá? Então, eu consigo criar vários tipos de medição, e aí eu consigo acompanhar o desenvolvimento, né, desse volume pelas medições, tá? Então, para quem faz acompanhamento, colocar, né, criar cada, vamos supor, se for todo mês, né? Cada mês criar um número de medição, que aí fica melhor para poder acompanhar, né? Essa aqui é a primeira, ainda vou colocar um. E mandar aplicar. Criei o grupo, agora eu vou mandar interpolar. Agora eu vou interpolar os meus pontos do medição. Vou clicar em lados também, 300 lados. Opa, 300 metros. Para a esquerda, 300 para a direita. E vou mandar interpolar. Pronto. Agora interpolou também com medição. Quando eu vou passando a estaca, acho que vai ser a partir da 8. Aí, ó. Eu já consigo ver quando tem diferença de um para o outro tá aparecendo aqui em amarelinho. Então, aqui é o medição e aqui é o primitivo. Então, eu vou conseguindo, ó o buraco que vai fazer. Aqui vai ter um pouquinho de aterro. Aqui também vai ter um pouquinho de aterro. E aqui tudo corte, né? Então, eu vou vendo como que vai comportar esse terreno ao longo das sessões. E aí, depois disso, a gente vai calcular o volume. Aqui também tem um pouquinho de aterro.
E aí já fica igual, os dois. Até o final. Beleza. Então agora eu tenho, né, as seções do primitivo, as seções do medição. Vou calcular o volume entre os dois agora. Então vou vir aqui em volumes. Da primeira estaca até a última, eu quero o cálculo de perfil, né, o volume de perfil. Vou fazer terreno natural versus medição. Qual medição? A1, né? Se fosse A2, A3, eu colocaria aqui. Né? Que eu conseguiria também colocar medição por medição. Então, medição do 1 e medição 2. Né? O caso lá de acompanhamento de pilha. Consigo ver a diferença de um mês para o outro, tá? Isso que é interessante, às vezes, se for fazer um acompanhamento de volume, né? Criando os números de medição, que eu consigo ver os acompanhamentos, tá? No nosso caso aqui, terreno natural versus medição. Então, terreno natural, né? O primitivo, o medição é medição, perfil, e aí eu mando calcular. Então, o volume de corte, 1.715.000, de aterro, 550.000. Consigo também salvar o relatório? Consegue. Só clicar aqui em criar documento. Vou chamar aqui de volume seção. E mando aplicar. Posso fechar aqui agora, salvo, né, para não perder. Abro aqui o volume seções e aí eu consigo vir em relatório. Relatório volume e consigo salvar esse relatório, né? Igual eu falei, o volume por seção, ele vai vir, né, com o volume por cada seção, né? Ele me gera um relatório grande por seção, tá na estaca 0, né? Não tem nada ainda de volume de corte. Mas na 1, o tanto que eu tenho de corte de aterro, na 2, na 3, na 4, começa aqui na 10, né? Eu tenho na 8, desculpa. Então, na estaca 8, eu tenho 10 metros cúbicos de corte. Na 10, 64. Na 11, 162. E aqui vai me dando acumulado de corte. E aqui o acumulado de aterro, né? Aí aqui na 13, começa a ter aterro também. Então, acumulado de corte, acumulado de aterro, né? Até a minha última seção, né? E aí eu consigo salvar o relatório, né? Se eu vim aqui em volumes, relatório volumes, ele vai me gerar um relatório, né? O tanto de corte, o tanto de aterro, e aí separado por estaca, e aí é só salvar ele em PDF. Vem aqui no PDF e mando salvar. Então, desktop, material, volume, seção, salvar. Ah, tem, vou fechar aqui. Aqui, volume de corte, se eu quiser aumentar aqui para aparecer, né, lá que não apareceu, também consigo. Além de ter aqui o volume, eu consigo ter, aqui é a área, desculpa, eu falei em metro cúbico, é metro quadrado. Aqui que é o volume, tá? Além de ter o volume do corte e o volume do aterro, eu tenho acumulado. Esse aqui não é acumulado, desculpa, falei errado. O acumulado, ele tem aqui, ó, na configuração eu tenho como colocar o volume acumulado de corte e o volume acumulado de aterro. Agora sim, agora tá certo. Aqui é área, aqui é volume e aqui é o acumulado, eu tinha falado errado. Então, se eu for em configurações e colocar para mostrar o acumulado de corte, o acumulado de aterro, eles vão aparecer aqui, né? Aí eu teria que gerar outro relatório para eles poderem aparecer. Aí, né, eu venho aqui e falo, ó, ixi, cortou aqui meu progressiva, né? Cortou um pedaço do meu relatório, porque não coube na folha retrato, né? Eu passaria ela para paisagem. Então, vem aqui, configuração da página. Troco ela aqui para paisagem, aí ela ficou deitada, mando aplicar. Agora sim, agora tá aparecendo tudo, ó. Tá aparecendo, né, todos os títulos, não tem nada pegando.
Agora sim posso salvar, né? Vem aqui, salvar o PDF, vou substituir aquele que eu salvei. Desktop, material, volumes, e vou substituir. Yes. Pronto. Agora sim tá certinho, né? Agora, se a gente comparar, né, um volume com o outro, vou fechar aqui, né? Yes, vou salvar. Né, eu tenho aqui, né, 1.715.303. 1.715.183. Então, 303 foi o de por seção e o 183 por diferença de MDT, né? Dá alguma diferença. E o aterro 572, e lá acho que foi 550, né? É 550. Dá alguma diferença. Quanto menor o intervalo das sessões, menor vai ser a diferença. Quanto maior o intervalo das sessões, maior vai ser a diferença. Isso não significa, né, que um método é errado e o outro é correto. Não, de jeito nenhum, tá? Um só é mais preciso do que o outro, tá? Os dois são corretos. Um só é, né, vai ter um resultado melhor do que o outro, tá? Então, a gente encerra aqui, né, o módulo de volume. A gente viu, né, diferença de MDT, que foi MDT por MDT, MDT por plano, plano por plano. E agora a gente terminou de ver o volume por seção. Então agora a gente, né, encerra o módulo de volume